Camaradas, sejam bem-vindos, que prazer imenso ter vocês aqui comigo para tratar um dos temas mais importantes dentro do universo da usucapião, a usucapião extrajudicial de imóveis sem registro. Então você que está chegando aqui nesse exato momento, já vai fazendo isso aqui, deixa o seu like, abaixo do vídeo tem um símbolo do joinha, deixa o seu like. E para você participar desse chat maravilhoso aqui com a gente, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então aproveita, deixa, já se inscreve em nosso canal para que você possa participar, possa perguntar, possa debater, possa interagir. Afinal, isso aqui é um bate-papo do Carreira do Advogado. Então, corre aqui nesse exato momento, já coloca aqui o seu nome, me fala de onde você está falando, como é que você tem atuado na advocacia, você tem lidado com a usucapião, não tem lidado com a usucapião de imóveis sem registro algum. Vamos interagir, vamos criar esse ambiente, senhoras e senhores, porque tá valendo. Esse aqui é o nosso bate-papo do Carreira do Advogado. Seja bem-vinda, doutora Ana. Um prazer imenso ter a senhora aqui comigo, doutora Ana Galvez. Pessoal, para ter acesso aqui, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então se inscreve. Você, além de ter inúmeras informações, inúmeros conteúdos interessantíssimos para a advocacia, você vai poder aqui interagir conosco ao longo de nossas conversas aqui hoje. Então se inscreve, deixa o seu like. Doutora Maria Auxiliadora, bom dia, doutora. Seja muito bem-vindo, minha querida. Doutor Vicentina Amaral, bom dia, doutora Vicentina, seja bem-vinda. Que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Doutor Renato, seja bem-vindo. Deixa eu ver mais quem está comigo. Doutora Edileuza, bom dia, doutora Edileuza, que prazer imenso ter Vossa Excelência compartilhando este ambiente conosco. Deixa eu ver mais quem é que está dando a honra de sua presença, minha pessoa, nesse exato momento aqui. Doutora Denise, seja bem-vinda, doutora Denise, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Doutor Manuel Messias, bom dia aqui em Montes Claros, já no aguardo, seja muito bem-vindo, doutor Manuel, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Deixa eu ver mais aqui. Doutor Jares, bom dia, doutor Jares, bom dia, doutor Belo Cabreúva, bom dia diretamente, não, é o doutor Belo que está falando diretamente de Cabreúva. Seja muito bem-vindo, Excelência, que prazer ter o senhor aqui conosco, somando ainda mais. Doutora Samira, seja bem-vinda, doutora Samira. Pessoal, lembrando, para você ter acesso a esse chat, poder interagir conosco, poder perguntar, poder debater, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então já aproveita, já se inscreve em nosso canal. O professor já está dando aqui um tapinha no visual, que daqui a 2, 3 minutinhos já vamos iniciar a nossa conversa. E depois que a gente iniciar a coisa aqui, não tem erro, pessoal. Então, doutor Luiz Carlos, bom dia de Vila Velha, Espírito Santo. Doutor Luiz Carlos, seja bem-vindo, minha potência. Que prazer imenso. Doutor Manuel falando lá de Brasília. Aquele abraço, doutor Manuel. Seja bem-vindo. Doutora Aline, bom dia a todos. Doutora Aline, seja bem-vindo. Doutora Denise também. Doutor Ayrton, bom dia. Doutora Luciana Alves da Conceição, bom dia, doutora Luciana, seja bem-vinda, que prazer imenso. Prazer é nosso, de Brasília também, que coisa boa, que coisa boa. Doutora Luciana tá falando lá da Serra no Espírito Santo, que coisa boa, gente, que prazer imenso poder estar compartilhando esse ambiente com vocês. Que prazer imenso estar podendo aqui interagir com vocês no bate-papo do Carreira do Advogado, que é um ambiente mais propício para questionamentos, para debate, é um ambiente mais descontraído e é prazeroso ter vocês aqui comigo, já em ritmo aqui de início da nossa conversa, da nossa aula. Sejam todos bem-vindos, acomodem-se, me respondam uma dúvida. Isso é muito importante até para o desenrolar aqui da nossa conversa. Quem está me assistindo pela primeira vez, isso mesmo, que você está me assistindo pela primeira vez, você digita o número 1. Se você já esteve comigo em outras oportunidades, já assistiu outras aulas ao vivo comigo, você digita o número 2, bem intuitivo mesmo, número 1 para quem está comigo aqui pela primeira vez e número 2 para quem já esteve comigo em outras oportunidades. Deixa eu ver aqui. Doutor Cristiano está pela primeira vez, doutora Denise está pela primeira vez, doutora Mirelle já esteve conosco, doutora Márcia está pela primeira vez, doutor Renato também, muita gente pela primeira vez, doutor João já esteve conosco, doutora Samira pela primeira vez, doutor Luiz Carlos já esteve conosco, doutora Cíntia pela primeira vez, doutor Carlos pela primeira vez, doutora Rosemary, seja bem-vinda, minha querida.
Doutor Manuel, doutora Márcia, doutora Luciana já estiveram conosco. Doutor Paulo também já esteve conosco. Doutora Cândida já esteve conosco. Doutor Jair Mendonça, doutora Cíndia e doutora Vicentina estão aqui pela primeira vez. Pessoal, é um prazer imenso tê-los aqui comigo. Quem está aqui pela primeira vez comigo, seja bem-vindo. São os meus sinceros agradecimentos em nome do Portal Carreira do Advogado, em nome da minha pessoa. É um prazer imenso tê-los aqui comigo. Quem já está comigo e já esteve em outras oportunidades, fica aqui os meus sinceros agradecimentos também. São vocês que cada vez mais movem um excelente trabalho que nós temos feito aqui ao Portal Carreira do Advogado. Aos meus queridos colegas, doutor Ademir, está aqui pela primeira vez, doutora Nadir também, doutora Ana já esteve comigo, doutora Vera está pela primeira vez. A todos vocês, meus queridos, sejam bem-vindos, acomode-se, vocês estão em casa a partir desse exato momento. Vai ser um prazer de verdade poder estar com vocês ao longo de alguns minutos de uma grande conversa, de uma das aulas mais importantes que eu já trouxe aqui no Bate-Papo. E pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Elicelton Farias, sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, pós-graduado em Direito Constitucional, Processo Constitucional, sou especialista em uso capião aqui do portal Carreira do Advogado. E a minha missão é, de forma muito objetiva, trazer vocês para uma realidade que talvez muitos de vocês não tenham ainda vivido, que é o universo prático de uma ação de uso capião. Como na prática a gente vai lidar com essa ação, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer de uma forma mais eficiente. É isso que nós vamos conversar a partir de agora. Você vai aprender na prática a lidar com imóveis com e sem registro para fins de uso capião. Isso mesmo. Existem algumas situações que são bem comuns, por sinal, quando você está lidando com os capião, de você estar envolto em imóveis sem registro algum. E o procedimento tem algumas peculiaridades que você vai aprender. Características e aplicabilidade de uso capião em imóveis sem registro algum. Os requisitos para um uso capião extrajudicial, porque nós vamos trabalhar em duas frentes aqui, pessoal. Entender o uso capião de imóveis sem registro algum e logo após nós vamos aprender a lidar com a uso capião extrajudicial. Como a uso capião extrajudicial vai ser utilizada nesses cenários. Mas ainda, como você vai peticionar uma uso capião extrajudicial e, por fim, qual é o procedimento que você vai conduzir diante de um uso capião extrajudicial. Então, nesse exato momento, você vai aprender na prática mesmo como lidar com imóveis sem registro frente ao uso capião extrajudicial. E claro, meus queridos amigos e amigos, que eu sei que vocês têm questionamentos, têm dúvidas, e isso é maravilhoso. Afinal, a gente está aqui num bate-papo. Então, ao términozinho de nosso encontro, eu vou voltar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam nesse momento? Pega uma aguinha, pega um amendoim, um chocolatezinho, coloca do seu lado para você ficar totalmente entregue à aula. E mais ainda, quero que você pegue um papel e um lápis e deixe aqui do seu lado. À medida que suas dúvidas forem surgindo, à medida que dúvidas forem surgindo ao longo da aula, ou dúvidas que você tem aí, você anota, guarda, porque daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu vou responder todo mundo que está aqui. Então, pode ficar tranquilo que eu vou responder o seu questionamento. A gente só vai dividir os momentos exatos de cada coisa. Então, ao término do nosso encontro, eu volto aqui e vou responder todo mundo, tá ok? Então, fica atento, que daqui a pouco a gente volta para trocar uma ideia, tá? Lembrando mais o seguinte, ao término dessa aula, você vai ser capaz de saber quando utilizar a uso capião em imóveis sem registro algum, construir com segurança o requerimento para fins de uso capião extrajudicial e realizar na prática todo o procedimento de uma uso capião extrajudicial. A hora é agora. Vamos iniciar a nossa conversa. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Deixa eu organizar tudo, porque chegou a hora. Atenção, pessoal, valendo. Como lidar com imóveis com e sem registros para fins de uso capião? Registros, ou melhor dizendo, registro. Pessoal, deixa eu explicar logo uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente.
que é um imóvel regular? O imóvel regular é aquele imóvel que tem o seu registro no cartório de registro de imóveis. Então eu tenho que ter uma casa X bem bonitinha e essa casa ela está registrada no cartório de registro de imóveis. Está registrada em nome de fulano, doutor Rosemary, doutor Godoy, doutor Manuel, doutor Márcio, está registrado em nome dessas partes. Se esse imóvel está registrado em seu nome, eu posso dizer que esse imóvel é um imóvel regular e está em nome de fulano e tal. Até aí tudo bem. Se por um acaso esse imóvel não está registrado no nome daquela pessoa que está exercendo a posse, que está utilizando do imóvel, eu digo que essa pessoa é possuidor. Em outras palavras, eu estou exercendo a posse sobre o imóvel, eu estou lá, eu moro aqui, nessa residência, eu estou morando nessa casa aqui, bem bonitinha. Todavia, essa casa não está em meu nome. Essa casa está em nome de uma terceira pessoa, no tal de Francisco André. Um exemplo. Essa casa está em nome de Francisco André. Se essa casa não está em meu nome e eu estou exercendo, estou morando nela ou algo dessa natureza, exercendo poder sobre essa casa, na verdade eu não estou na condição de proprietário. Eu estou na condição de possuidor. E como possuidor, eu preciso tomar medidas e utilizar de procedimentos para que eu venha regularizar essa casa e a uso capião é um dos procedimentos. Até aí, beleza. Então, quando a gente está diante de uma ação de uso capião, é muito comum a gente lidar com um cenário bem comum, que é o polo passivo dessa ação. A gente até brinca com isso. Professor, quem vai ser o polo passivo da ação de uso capião? Eu digo, olha, o polo passivo dessa ação de uso capião é bem simples, objetivo e prático. Vai ser o proprietário desse imóvel. Quem é o proprietário desse imóvel? Aquele que tem o seu nome registrado no cartório de registro de imóveis. Até aí tudo bem. Só que você vai começar a lidar com ações de uso capião cujo proprietário é desconhecido. Ou melhor dizendo, esse imóvel não está em nome de ninguém. Isso mesmo, você está aqui com a ação de uso capião e quando vai buscar uma certidão de ter o teor desse imóvel, entender a análise da cadeia possessória desse imóvel, esse imóvel não está em nome de ninguém. Como é que a gente vai lidar com esse cenário? O que, que a gente vai fazer? Vamos entender algumas coisas bem importantes a partir desse exato momento. Quadrinho na tela, porque é hora de analisar algumas coisinhas aqui muito, muito importantes. Pessoal, uma ação de uso capião, toda ação de uso capião, vou colocar aqui. Você obrigatoriamente tem uma função dentro dela. Isso você aprende numa ação de uso capião, no uso capião extrajudicial, qualquer medida que envolva um uso capião. Você tem que desenvolver o que nós chamamos de cadeia possessória. Toda ação, todo procedimento extrajudicial de uso capião que você pegar, você precisa delimitar muito bem dentro desse procedimento qual é a cadeia possessória desse imóvel. Em outras palavras, como é que essa posse foi sendo passada ao longo dos anos? Eu explico. Essa posse, ela foi de A, que depois veio para B, logo em seguida essa posse veio para C, que depois passou para D. Essa posse foi sendo passada de geração em geração. Quando eu vou trazer isso para dentro de um processo de atuação, eu preciso informar para o juiz, olha, doutor juiz, esse imóvel, ele passou 5 anos com A, que depois vendeu para B, através de um contrato de compra e venda. B passou mais 5 anos e doou para C. 5 anos. Doou para C. C veio a falecer, foi feito o inventário e agora passou para D. D é o atual possuidor. D é o atual possuidor. O que eu fiz aqui? Eu explanei toda a cadeia possessória desse respectivo imóvel. Beleza? Até então. Pessoal, aí você pergunta, professor, qual é o marco inicial de uma cadeia possessória?
Onde é que a gente inicia essa cadeia possessória? Até para que eu possa explanar na minha petição, até que eu possa explanar no meu requerimento, até que eu possa entender o caso do cliente. A cadeia possessória, ela, via de regra, começa a partir do desfazimento ou mesmo do exercício da posse em nome de terceiro que não proprietário registral. Exemplifico. Esse imóvel aqui, ele está registrado no nome de A. Registrado, o A registrou ele no nome dele. Só que A vendeu para B. Lembra? A passou 5 anos, vendeu para B. A só vendeu para B. Sabe como? Contrato de gaveta. Padrãozinho contrato de gaveta. Em outras palavras, A passou então somente a posse desse imóvel para B. Não foi feita escritura pública, quiçá registro desse imóvel em nome de B. B depois passou para C, depois passou para D e depois continuou a transmitir a sua irregularidade. E esse imóvel hoje está no nome de quem? Está no nome de A. Quem é o possuidor? O possuidor é D, mas o imóvel está em nome de A. Todo mundo está entendendo aqui. Eu estou vendo aqui, pessoal, que muitos de vocês estão fazendo questionamentos, fazendo perguntas. Isso é maravilhoso, doutora Aline, doutora Rosemary. E eu vou responder vocês com o maior prazer do mundo, minhas queridas. Ao término aqui do nosso encontro, você volta a fazer essa pergunta que eu vou estar respondendo tudinho sobre os terrenos de marinha, conversando sobre energia. Pode ficar tranquilo que eu vou responder. Só vamos aguardar até o término aqui do nosso encontro e dividir os momentos. Até porque se vocês colocarem agora, pessoal, lá na Alter no YouTube, muitas vezes some com essa pergunta. Então, guarda ela aí. Daqui a pouco vocês fazem ela novamente, que eu vou estar respondendo. A gente vai ter esse bate-papo incrível, tá bom? Vamos todo mundo voltar para cá e focar, que vai ser legal. Então, o que acontece? Hoje, o possuidor é D, mas o proprietário é A. Quando é que iniciou essa irregularidade? Quando A passou para B, sem efetuar o respectivo contrato, a escritura pública e, consequentemente, o registro. Então, no momento que A passou para B, sem tomar as medidas adequadas, esse imóvel tornou-se irregular. Beleza, aí é bonito. Aí você vai dizer, professor, entendi, tá bacana, tá fácil até agora, de fato, tá fácil. Só que você vai encontrar cenários na prática que é o seguinte, não vai existir o proprietário originário. Em outras palavras, esse imóvel aqui, ele nunca mesmo pertenceu a ninguém. A gente está falando aqui de uma porção de terra nua. Vamos usar um exemplo. Imagina aqui que é uma porção de terra nua. Uma porção de terra nua que começou exercendo a posse. Como é que ele exerceu a posse? Ele pode ter invadido essa terra. Ele pode ter tomado para si. Não tinha ninguém. Em outras palavras, A foi lá e começou a exercer a posse. E mais do que exercer a posse, anos depois, começou a transmitir essa posse. Ele vendeu para B, e B doou para C, que depois transmitiu para D, e tomou seguimento a toda a cadeia possessória natural. Esse imóvel, lembrando, nunca teve registro algum. Pessoal, existem algumas diferenças sobre registro de imóveis. Eu estou contextualizando vocês para a gente entrar em relação ao uso capião. Existem dois tipos de situações em alguns imóveis que vocês vão encontrar. A mais comum é o imóvel, de fato, não ter registro algum no cartório de registro de imóveis. Todavia, é muito comum que esses imóveis tenham registro na prefeitura, que não é a mesma coisa. Como assim, professor? E principalmente, como assim registro em prefeitura? Pessoal, no momento que qualquer construção, qualquer terreno vem até o dono, dentro de um respectivo município, a prefeitura toma as medidas necessárias para fazer o planejamento urbano e registrar esse imóvel na própria prefeitura. Não é bem um registro, é mais um apanhado informativo. Por que é importante esse registro na prefeitura? Porque a partir desse registro, dessa auferição do valor desse imóvel que vai ser cobrado o IPTU, e todas as medidas, como a BITS e por aí vai. Então, é muito comum você encontrar imóveis que ele não tem registro no cartório de registro de imóveis, mas tem registro na prefeitura. Isso é muito comum. Por quê? Porque não necessariamente o proprietário que deve ser o pagador do IPTU. O possuidor, uma das funções do possuidor, que é a obrigação própria terreno, é pagar IPTU. Então, a grande parte de imóveis no Brasil
não se tem nenhum registro dele, mas mesmo assim ele está registrado na prefeitura, paga IPTU normalmente. Para você ter uma ideia, eu até conversava essa semana com alguns colegas, semana passada, sobre o Nordeste. No Nordeste, a grande parte dos imóveis são irregulares. Muitas cidades, 95% a 98%, isso mesmo que você está ouvindo, são irregulares. E mesmo assim, esses imóveis têm registro em prefeitura, se paga IPTU, normalmente são transmitidos por inventário, tem todas as funções normal de um imóvel como qualquer outro. Óbvio que não tem o registro no cartório de registro de imóveis, mas normalmente pode ter todas as suas medidas. Então, o primeiro cenário mais comum é justamente ele não ter registro no cartório de registro de imóveis, ter registro no cadastro da prefeitura. A segunda situação, essa é um pouco mais difícil, mas também acontece, é quando o imóvel nem tem registro no cartório de registro de imóveis, nem nenhum cadastro na prefeitura. Não tem nenhum, nem outro. É literalmente um imóvel sem nada, um imóvel sem nenhum documento. Primeira pergunta que vocês podem estar se fazendo agora. Professor, nesse cenário, é possível efetuar um uso capião? Primeira pergunta, a gente começa por aí. Sim, plenamente possível. Por quê? Porque a uso capião, ela tem uma função muito específica. A uso capião se presta a ser uma aquisição originária da propriedade. Então, mesmo que o meu imóvel ele não tenha nenhuma espécie de registro, nenhuma espécie de cadastro, nenhuma espécie de documento, eu posso vir adquirir esse imóvel por uso capião sem problema nenhum. Antes é algo muito comum. É a primeira coisa, é possível efetuar isso. Quais são os requisitos básicos que eu vou precisar para requerer o uso capião desse imóvel, para ter direito a essa uso capião? Veja só. Primeiramente, eu entendo que isso é uma aquisição originária da propriedade. Então, se minha uso capião é procedente, eu vou ter acesso ao registro desse imóvel. Vou poder ir lá no cartório de registro de imóveis, naturalmente, abrir uma nova matrícula com meu nome agora como dono desse imóvel. Mas para que isso seja possível, para que seja possível requerer essa uso capião, eu preciso exercer uma posse desse imóvel durante um respectivo tempo. Seja por 5 anos, seja por 10 anos, seja por 15 anos. Então, eu exercendo essa posse durante esse imóvel, isso já é um legitimador para que eu possa vir a requerer uso capião. Lembrando, pessoal, que na prática, muitos clientes já adquirem imóvel pensando na regularização e está tudo bem. Só que nesses cenários eu preciso efetuar e tomar uma medida que a gente chama-se junção de posses. Essa junção de posses tem previsão no artigo 1243 do Código Civil. Em outras palavras, eu vou pegar a posse daquele anterior possuidor e vou somar agora com a do meu cliente que adquiriu esse imóvel. Uma vez eu juntando a posse desse anterior possuidor, agora com o meu cliente, eu tento chegar a um montante de prazo que seja 10 anos, que seja 5 anos, que seja 15 anos, para fins de uso capião. É daí onde surge uma situação muito comum na prática. Alguém já compra um imóvel, sabe que o imóvel é irregular, sabe que o imóvel tem diversos problemas, então ele já compra um imóvel e passa ali 6 meses na posse, 1 ano na posse e já vem a requerer uso capião. Você pergunta, mas como isso é possível, professor? Como é que eu vou conseguir essa uso capião? Não, a legitimidade disso aqui não está naquele que adquiriu agora, mas já está naquela pessoa anterior, naquele que já tinha muitas vezes 10 anos de posse, 15 anos de posse. Então eu somo essa possezinha de 6 meses, de 1 ano, com a posse anterior para fins de uso capião. Claro que eu tenho que exercer essa posse com animus domini, a gente chama isso de posse qualificada, posse ad uso capione. Posse ad uso capione é aquela realizada para fins de uso capião, aquelas com a intenção de seu dano. Então, recapitulando, a uso capião é uma aquisição originária da propriedade pelo decurso de tempo de 5, de 10, de 15 anos. Lembrando que para fins de alcançar esse prazo, muitas vezes de 15 anos, de 10 anos, eu posso estar efetuando a junção das posses, ou seja, eu posso somar a posse do anterior possuidor com agora do seu cliente, por exemplo. Saio somando posses
para chegar nesse prazo necessário para fins de uso capião. Lembrando o seguinte, essa uso capião, esse exercício de posse, é de uma forma qualificada. Essa forma qualificada eu chamo de posse com animus domini, posse para fins de uso capião. De forma ininterrupta e pacífica durante todo esse prazo, exatamente ninguém pode ter sido contrário à minha respectiva uso capião, ninguém pode ter movido nenhuma ação, porque eu preciso da pacificidade desse tempo, eu preciso da pacificidade desse ato. Claro, exercendo a função da social, da propriedade. Agora, a gente vai chegar aqui para fazer a junção das duas partes da nossa conversa. Eu comecei falando sobre imóveis sem registro. E agora a gente vai entrar num tema chamado uso capião extrajudicial. E tem uma coisa aqui, eu vou fazer essa conexão antes de entrar nisso aqui. Primeiramente, imóveis sem registro. Ele pode estar sem registro no cartório de registro de imóveis, a imensa maioria dos casos, mas ele também pode estar sem nenhum cadastro na prefeitura. Ou seja, o imóvel não tem cadastro, registro, nada. Lembrando, cadastro na prefeitura e registro são coisas completamente diferentes. Eu posso ter o cadastro na prefeitura sem problema nenhum, sem ter o registro no cartório de registro de imóveis. Isso é normal, funciona. Por quê? Porque o cadastro na prefeitura tem uma finalidade bem simples. Além do planejamento urbano, a maior finalidade é o pagamento do IPTU. É o pagamento do IPTU. E possuidor tem um dever também de pagar IPTU. Até uma observação muito interessante que você, advogado e advogada, tem que ter sobre IPTU para fins de uso capião. Vale a pena puxar esse gancho. Só puxando esse gancho aqui para entrar dentro de uso capião extrajudicial, porque esse é um tema que traz muitos questionamentos, traz muitas dúvidas dos colegas. Olha só, o IPTU, presta bem atenção, você que está aqui, tá? O IPTU, ele não é uma condição para uso capião. Primeira coisa, por quê? Porque não é um dos requisitos o pagamento do IPTU. Só que o IPTU, dentro de uma ação de uso capião, é uma das provas mais fortes relacionadas ao exercício da posse do imóvel. Por que, professor, o senhor está falando isso? Por um motivo bem simples. Se você diz que exerce a posse do imóvel, você tem que tomar os cuidados mínimos para com esse imóvel. Qual é o cuidado mínimo que você tem para esse imóvel? Pagar o IPTU. Então, o que eu aconselho para os colegas advogados, eu aconselho para os clientes, tudo isso. Se você está diante de uma ação de uso capião e o cliente é inadimplente em relação ao IPTU, você precisa sentar com ele urgentemente e verificar as reais condições financeiras dele. Por quê? Porque se ele tem condições de pagar esse IPTU, meu amigo, não pense nem duas vezes. Chegue na prefeitura, efetue alguma negociação, algum acordo, mas quite pelo menos o débito do IPTU desses últimos 5 anos, para que sua uso capião tenha esse poder probatório maior. Isso é regrinha, pessoal, de manual de procedimento que você precisa estar ligado. Regrinha de manual de procedimento. Paga o IPTU. Agora, claro, se seu cliente não tem condições nenhuma de pagar o IPTU, aí paciência. Você tem que entrar com a ação do jeito que está, lembrando das fragilidades relacionadas à ausência de pagamento desse imposto, principalmente na ação de uso capião, porque a União, o Estado e agora para IPTU, o município, eles serão chamados a participar desse processo. E uma vez participando desse processo, a primeira coisa que eles vão alegar é a existência de débitos relacionados ao IPTU, podendo atrasar ali o seu procedimento de uso capião. Então fica essa ressalva aí bem interessante sobre o cadastro de prefeitura e a cobrança de IPTU. Então, gente, quando eu estou lidando com imóveis sem registro algum, tem uma diferença muito marcante que você terá em relação ao uso capião de imóveis com registro em nome de terceiros. Por quê? Porque na uso capião com registro em nome de terceiros eu tenho uma delimitação possessória. Eu sei que a posse começou a partir do momento que o proprietário transmitiu para um terceiro sem efetuar os respectivos atos procedimentais adequados, escritura pública e registro de imóveis. Quando eu estou com um imóvel sem registro algum, eu não tenho esse marco. Então eu preciso desenvolver toda a cadeia possessória.
seja em nome do meu cliente, seja em nome de outros clientes, se eu for fazer justamente a junção de posse. Tá vendo como tudo aquilo que a gente foi conversando aqui, ela vai chegando a um denominador comum e vai sendo utilizado? Então, eu preciso delimitar esses dois cenários, tanto tá, uso capião diante de imóveis sem registro algum, desenvolver essa cadeia possessória, delimitar toda essa posse, seja em nome do meu cliente, seja em nome do terceiro. E na prática, quando a gente cai para dentro de um processo, quando a gente cai para dentro de um procedimento, o que vai mais alterar em relação a essa situação são as pessoas envolvidas nesse processo. Em outras palavras, quem vai ser o polo passivo dessa ação. E o que eu vou falar aqui, gente, muita atenção. A gente está falando aqui de uso capião judicial na tela, mas o que eu vou falar aqui serve tanto para uso capião judicial quanto para uso capião extrajudicial. A regra é a mesma. Se eu estou diante da uso capião de um imóvel que não tem registro algum, não está em nome de ninguém, o que eu aconselho você como advogado, advogada, fazer? Colocar no polo passivo dessa ação, preste atenção, os respectivos confrontantes do imóvel. Isso mesmo. Então, se eu tenho um imóvel aqui, gente, eu tenho um imóvel aqui, objeto de uso capião. Ele não está registrado em nenhum lugar. O que eu vou colocar no polo passivo dessa ação? O vizinho X, o vizinho Y, o vizinho C, o vizinho A. Essas peças aqui são a que irão compor o respectivo polo passivo dessa ação. A depender de alguns cenários, e isso vai muito do caso concreto de uso capião, fica bem atento a isso. Quando a gente tem um desenvolvimento possessório muito grande, como esse exemplo aqui, que foi de A para B, para C e para D, você pode colocar no polo passivo os confrontantes desse imóvel, tal qual os respectivos vendedores do imóvel, ou mesmo, isso aí é a regrinha de procedimento, o último vendedor, no caso aqui C, né? D que está requerendo a uso capião, quem foi que vendeu para D? C, o último possuidor. É para que você possa entender essa cadeia possessória diante dessas pessoas. Mais ainda, essas pessoas, gente, aqui, os respectivos confrontantes, são as únicas pessoas que podem se levantar contra esse respectivo imóvel. Porque qual é a ideia do polo passivo dentro de uma ação de uso capião? Lembre-se, o proprietário vai estar perdendo um bem, vai estar perdendo um imóvel. Então, ele é a pessoa que diretamente pode se levantar contra esse ato aqui. Por isso, ele precisa estar envolvido dentro desse procedimento de uso capião, dentro dessa ação de uso capião. Se não existe proprietário, quem são as pessoas que podem ter seus direitos lesados? O respectivo confrontante. Um exemplo muito comum que eu já vi, isso dá uma dor de cabeça que não tem fim, simples demais. Deixa eu te explicar aqui. Imagina que A está exercendo a posse desse imóvel aqui. E A é vizinho de C. Quando A vai requerer essa uso capião, ao invés de ele requerer essa área aqui, ele requereu essa área, mas colocou um pedacinho da área de C. Ou seja, na prática, A invadiu esse imóvel, está dizendo que exerce essa posse sobre esse imóvel e C tem que entrar nesse processo de uso capião para ir contrário a essa respectiva invasão. Ou seja, um uso capião que já tomou até uma medida, um tom de reintegração de posse. Então, quando isso acontece, C tem que se manifestar nos autos da ação de próprio uso capião. Então, na prática, quem é que se manifesta dentro de ações de uso capião? Os respectivos interessados, que são os confrontantes e os entes públicos. Então, se eu estou diante de uma ação de uso capião, do procedimento extrajudicial de uso capião, cujo imóvel não possui registro algum, eu coloco no polo passivo os respectivos confrontantes desse imóvel, os respectivos interessados. Isso é uma das maiores observações. Lembrando que também aconselho colocar o anterior possuidor. Em outras palavras, quem vendeu para o seu cliente esse respectivo imóvel. Colocar ele aqui, porque ele poderá se manifestar.
Sigamos, pessoal. Feito isso, gente, entendido uma das grandes diferenças que é em relação ao polo passivo, nós já entraremos dentro da uso capião extrajudicial. Todo mundo está compreendendo? Deixa eu vir aqui um pouquinho para o chat. Está todo mundo entendendo a dinâmica do uso capião de imóveis sem registro algum? Demanda uma atenção especial, demanda algumas observações. Coloca aqui para mim, professor, estou entendendo, estou compreendendo, está sendo claro, estou trabalhando ponto a ponto, estou trabalhando de uma forma bem didática para que vocês entendam os cenários que vocês vão enfrentar. Isso é real, vocês vão enfrentar isso. Eu não trouxe essa aula aqui, não. Vozes da minha cabeça de forma nenhuma, pessoal. Essa aula surgiu de inúmeros questionamentos, de inúmeras dúvidas de alunos como vocês. Meus próprios alunos trazem esse questionamento e eu resolvi trazer uma aula para isso. Não tirei aqui da cartola, não. É algo real que acontece com inúmeros colegas advogados e advogadas. Lidar com os capião de imóveis sem registro algum. Todo mundo claro? Doutor Ramon, doutor Renato disse ok, doutora Carmen, seja bem-vinda, minha querida. Doutora Vera, todo mundo está compreendendo bem? Então, ótimo. Estou chegando no espírito da coisa. Sigamos. Então, entendida a principal diferença, entendido o principal cenário dessa espécie de uso capião de imóveis sem registro algum, nós agora vamos entrar dentro da uso capião extrajudicial. E como a gente vai estar utilizando desse procedimento para estar resolvendo esse tipo de imóvel? Gente, a gente precisa dividir algumas coisas aqui. A uso capião extrajudicial, ela não é uma espécie de uso capião. Ela é uma formatação de procedimento. As espécies de uso capião é uso capião extraordinário, uso capião ordinário, especial urbana, especial rural, familiar. Tudo bem? Tem a coletiva, mas não é tão utilizada. A uso capião extrajudicial, por assim dizer, vai ser um procedimento de uso capião. E em vez de eu utilizar do judiciário, que é muito comum, eu vou estar utilizando do cartório de registro de imóveis. Então é a primeira coisa que a gente precisa delimitar nesse cenário. Em relação ao uso capião extrajudicial, além de você entender que ela é um procedimento, nem se preocupem, gente, a gente vai ver a partir de agora o procedimento, tintim por tintim, então você que está aqui comigo vai ter o privilégio de aprender passo a passo dentro desse procedimento. E, gente, mais do que ser um procedimento, ela tem alguns requisitos muito específicos. Entenda onde você vai estar requerendo essa respectiva uso capião. Você vai estar requerendo perante o cartório de registro de imóveis. E um oficial registrador, ele não tem poder para dirimir conflitos de interesse. Então, dentro dessa uso capião não pode existir lide. Eu vou te dar um exemplo que a gente acabou de ver. Se existisse uma lide dentro de uma ação de uso capião entre o possuidor que está requerendo a ação e um vizinho. O vizinho dizendo, olha, você invadiu a minha terra e agora está requerendo um uso capião. Isso é o suficiente para a gente sair da seara extrajudicial. Por quê? Porque o oficial registrador ele não tem poder para dirimir conflitos de interesse. Então, na uso capião extrajudicial, não pode haver lide, nem com os confrontantes, nem com terceiros. Tem que estar na mais pacífica. Tudo bem? Outra coisa, deve existir um acordo entre os solicitantes e solicitados, ou mesmo entre os herdeiros se os solicitados falecerem. Na verdade, esse acordo é mais simples do que vocês imaginam. Pessoal, quando a gente entra com ação de uso capião e você faz algo que nós chamamos de ata notarial, os respectivos confrontantes devem assinar essa ata notarial. Ou seja, uma espécie de acordo concordando em todos os seus termos com a uso capião daquele imóvel. Tanto o requerimento quanto a ata notarial podem assinar. Essa é a formatação do acordo. Ah, professor, tem registro no imóvel, então o proprietário desse imóvel registrar. Professor, o imóvel não está no nome de ninguém, né, que a gente está conversando aqui. Então os confrontantes assinarem esse imóvel, até mesmo o antigo possuidor assinar essa uso capião, assinar essa ata notarial, dizendo o quê? Que concorda com todos os termos ali contidos na ata notarial. Que seja permitindo que a uso capião extrajudicial seja realizada, né, em todos os moldes requeridos. Outra coisa que a gente precisa observar muito bem, pessoal, é que, olha, não pode existir interesse de menores ou incapazes dentro da uso capião extrajudicial. Por quê? Quem aqui lembra, quem aqui já advoga nessa área, já lidou com menores incapazes, sabe muito bem
Todas as vezes numa ação que tem o interesse de um menor ou incapaz, a presença do Ministério Público é obrigatória para apresentar parecer. Aqui nessa seara a gente não vai ter essa presença do Ministério Público. Então, se eu tenho um menor ou incapaz envolvido, infelizmente eu não posso requerer essa uso capião. Eu vou te dar um exemplo bem comum. Se um dos confrontantes for menor ou incapaz, ou muitas vezes o legítimo confrontante faleceu e deixou lá os herdeiros, e os herdeiros são menores, ou tem um menor envolvido entre os menores. Por quê? Entenda comigo uma coisa. Foi até bom entrar nessa conversa. Tá vendo aqui esse exemplo? Imagina aqui que Y, ele faleceu, gente. Se Y faleceu, quem é que vai concordar com essa ação de uso capião? Quem? Os herdeiros de Y. Se ele faleceu, naturalmente virou um espólio, e os herdeiros é que vão anuizar, olha, nós concordamos com essa uso capião. Olha, nós não concordamos com essa uso capião. Ocorre que no meio desses herdeiros pode existir um menor, pode existir um incapaz. Assim sendo, existindo isso, é impossibilitada a realização da uso capião na seara extrajudicial. Você precisa da tutela do Ministério Público. Em outro caso, assistência de advogado, que isso aqui é o que nós estamos aqui buscando. Por isso que eu falo que a uso capião extrajudicial tem sido um dos temas mais requisitados, desde que eu dou aula aqui no portal Carreira do Advogado e uso capião. Porque, além de ser um tema relativamente novo na seara da uso capião, é um tema relativamente novo, muitos colegas ainda não tiveram contato com a uso capião extrajudicial, é um tema rápido, isso mesmo, os capião ali 30, 60 dias já está no jeito, um tema célere que você obtém excelentes resultados e obrigatoriamente precisa de um profissional habilitado, que seja você como advogado e advogada. Aí surge um questionamento muito comum. Professor, na seara da uso capião extrajudicial, a gratuidade da justiça é possível? Olha, gente, vocês precisam ter isso em mente de uma forma muito bem detalhada. Isso vai servir, a informação que eu vou dar aqui, preste bem atenção, vai servir tanto para uso capião, quanto para registros posteriores ao uso capião, quanto para inventário, registro de imóveis posteriores ao inventário, e todas as medidas que demandam registro posterior a atos judiciais. Legalmente, deveria ser extensível a gratuidade concedida num processo judicial à seara extrajudicial, ou seja, aos atos cartorários. Legalmente, eu poderia requerer de forma simplificada o uso capião extrajudicial e solicitar a gratuidade judiciária e ser atendido, desde que provados os requisitos, e naturalmente seu procedimento ser feito. Só que na prática as coisas não acontecem dessa forma. Eu estou falando da realidade. Muitas vezes a gente quer se apegar ao que deve ser e eu estou falando para vocês o que é. Na prática as coisas não funcionam dessa forma. Cada cartório se apega a resoluções do seu estado e muitas vezes impõe inúmeras dificuldades na concessão da gratuidade da uso capião extrajudicial. Isso eu falo com a maior realidade do mundo, porque é um procedimento muitas vezes chato. Você tem que entrar com o uso capião extrajudicial, pedir dentro do bojo dela a gratuidade judiciária, que esse cartório ele vai dar vistas ao juiz corregedor. Cada cartório tem um juiz corregedor responsável. O juiz corregedor vai decidir pela concessão ou não da gratuidade judiciária e posteriormente retorna para o cartório, que vai notificar o fundo para receber via fundo. O cartório não deixa de receber, só que não vai receber na hora de uma forma mais prática, como se recebesse de um cliente que seja o seu. Então, na prática, eu aconselho mesmo, só utilize da uso capião extrajudicial se você busca celeridade, se o seu cliente tiver as condições de arcar com os custos da uso capião extrajudicial. Porque, na prática, é um procedimento um pouco longo, que demanda certos detalhes, demanda mais alguns atos do cartório de registro de imóveis, e eles fazerem isso de graça vai causar mais repulsa e colocação de dificuldade do que não precisa. Então, na prática, eu aconselho, me escutem de verdade, sendo bem direto com vocês. Só utilizem da uso capião extrajudicial de forma pagante. Pode requerer a gratuidade judiciária? Pode. Só que o oficial registrador vai colocar inúmeras dificuldades e o que deveria ser rápido vai se tornar muito lento, que é o que a gente não quer. Porque o que eu pressuponho quando eu estou tendo essa conversa com vocês? Se o cliente de vocês quer um uso capião extrajudicial, é porque ele quer celeridade.
Ele quer velocidade, ele quer resolver logo. Então não faz sentido a gente ficar amarrado dentro da gratuidade, da gratuidade judiciária. Se ele não tem condições, então é melhor ir para a seara judicial e pedir de forma simples e clara a justiça gratuita dentro do processo, dentro da petição inicial. Eu aconselho você a fazer isso sem nem pensar duas vezes. Sem nem pensar duas vezes, entende? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque a gente agora vai entrar dentro de um requerimento de usucapião, a gente vai entrar agora dentro de um procedimento de usucapião. Você já pleiteou uma usucapião extrajudicial do imóvel sem registro? Coloca aqui para mim agora mesmo, sim ou não? Professor, eu já pleiteei uma usucapião extrajudicial do imóvel sem registro. Professor, nunca pleiteei, nunca fiz isso. Coloquem aqui para mim agora mesmo. Não, doutora Darcy, não, doutora Silene, não. Doutora Márcia, não, doutora até Marci Filipim. Muito boa ter de conhecimento essa live, porém não tive boas experiências em cartórios de procedimentos cartorários, justamente quando a gente tenta buscar esses procedimentos. Doutor João, não. Doutor Renato, não. Nunca. Doutora Maria Auxiliadora disse que não. Doutor Antônio, não. Doutor Carlos Roberto disse que não. Doutora Carmen disse que não. Muita gente nunca fez. Muito bacana aqui. Então, fica atento que agora é a hora. Doutor Edson nunca fez. Doutor Edson também. Não, mas preciso fazer um. Vai aprender agora, doutor Edson. Doutora Claire Gomes Sartor disse que não. Doutora Elia disse que não. Doutora Rosemary disse que não. Doutora Mirelle disse que não. Doutora Flávia Piran disse que não. Doutora Vicentina disse que não. Doutora Vera disse que não. Doutor Paulo César da Silva disse que não. Doutor tentou, mas foi negado, entendeu o que aconteceu. Doutor Jair disse que não. Doutor Manuel já fez. Doutor Gerli disse que não. Doutor Jair disse que já fez sim. Doutor Fernando não. Doutora Ana não. Doutor Darlan não. E doutor Sérgio também não. Gente, muito bacana. Vamos lá que agora é a hora, viu? Agora é a hora. Sigamos para aprender sobre isso. Como a gente vai peticionar um requerimento? Pessoal, um procedimento de uso capião extrajudicial, ele começa de igual forma a uma petição inicial no judiciário. Eu gosto de fazer assim. Gosto de trazer dois documentos. Dentro do uso capião, existem alguns documentos indispensáveis, tá? Deixa eu abrir isso aqui, que vale a pena, até antes de eu entrar dentro da petição aqui. Primeiramente, seu cliente quer fazer uma ação de uso capião. Seu cliente chega no escritório nesse exato momento. O que você precisa extrair desse cliente? Primeiramente, a situação desse imóvel. Se ele tem registro. Tem registro. Se tem ou não, em nome de quem está o registro. Porque eu já vou ter uma ideia de quem é esse imóvel. Uma vez que eu sei isso, eu vou fazer uma análise da cadeia possessória. Em outras palavras, eu vou pegar o imóvel desse cliente e vou analisar toda aquela cadeia possessória. De quem ele comprou, como ele comprou, de quem ele comprou. Anotem isso. Foco aqui. Por favor, foco aqui. O que eu estou anotando agora é para você anotar, porque você vai utilizar na primeira reunião com o seu cliente. De quem ele comprou. Posteriormente a isso, você analisou isso, viu que a situação sujeita ao uso capião, você precisa solicitar que seu cliente tome duas medidas. Primeiramente, solicitar que seja realizada a planta e o memorial descritivo do imóvel. Seu cliente vai contratar um engenheiro, arquiteto, técnico, agrimensor, para que seja feita a planta e o memorial descritivo desse imóvel. Depois de feita a planta e o memorial descritivo desse imóvel, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a ata notarial. A ata notarial é feita por quê? A ata notarial
é feito por um tabelião que vai até o imóvel e, consequentemente, vai extrair todas as informações desse imóvel. Tudo bem? Vai verificar como está lá. Uma vez feita a ata notarial, eu vou dar entrada, agora não no cartório de notas, mas no cartório de registro de imóveis. Deixa eu aumentar aqui a letra. No cartório de registro de imóveis, eu vou endereçar o oficial. Lembrando, cartório de registro de imóveis de onde? Da localidade do imóvel. Colocar toda a qualificação de quem? Do seu cliente que está requerendo a respectiva uso capião. Com fulcro no artigo 216, na Lei 6.015, artigo 1071, podendo entrar com uso capião extrajudicial. A gente não poderia nem usar em face de, mas encontrar em face pode colocar de quem? Dos respectivos com e o anterior possuidor que vendeu, que transmitiu esse imóvel. Feito isso, eu vou analisar no caso concreto qual é a espécie de uso capião que vou estar entrando, seja extraordinária, seja ordinária. Aqui no nosso caso utilizamos a extraordinária, artigo 1238, que tem um prazo de 15 anos. Feito isso, vou trazer as características do imóvel. Pessoal, onde é que eu vou colocar no meu requerimento as características do imóvel? Pessoal, são as características que foram trabalhadas na planta e no memorial descritivo. Por que isso é importante? Porque são essas características que serão utilizadas pelo oficial registrador para registrar o próprio imóvel. Quem já pegou registro de imóvel sabe como é, né? Todas as características do imóvel, todas as amarrações geográficas do imóvel, e essas amarrações vão estar na planta e no memorial descritivo. Por isso, a importância de fazer tudo isso. Coloca as características do imóvel, a descrição da área, do exercício da posse. Vou informar o que é o exercício da posse. Pessoal, em outras palavras, isso aqui é o que a gente está falando desde o início. A cadeia possessória do imóvel, como a posse do imóvel foi sendo lidada ao longo dos tempos. Feito isso da situação registrária do imóvel, é onde eu entro na nossa conversa, onde eu entro ali, esse imóvel ele tem registro no cartório de registro de imóveis, esse imóvel não tem registro, esse imóvel está em nome de fulano, esse imóvel está em nome de Beltrano, esse imóvel está em nome de ninguém, por assim dizer, não tem registro de prefeitura. Quando eu venço isso, eu entro no direito, que é a possibilidade tanto da uso capião extraordinária, que está aqui no 1238, quanto na própria uso capião extrajudicial, haja vista que ele bateu os requisitos. Quais são os requisitos, pessoal? Ata notarial, tem. Planta e memorial descritivo, tem. Certidão negativa de distribuidores da comarca, você vai pegar essa certidão, são os documentos relacionados a essa própria espécie de uso capião, você vai pegar a certidão de distribuição informando o quê? Que não tem ações contra esse imóvel, tem justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem. Em outras palavras, pessoal, contrato de compra e venda, contrato de doação, eu preciso provar como eu adquiri esse imóvel. Tem também. Por fim, a possibilidade da uso capião. Feito isso, vou solicitar os pedidos, a pré-notação, notificação dos direitos reais. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, que eu vou mostrar o procedimento. Notificação da União, do Estado, do município, terceiros interessados, expedição de edital e, por fim, o registro da propriedade imobiliária. Ele vai receber toda essa documentação, o oficial registrador, e, consequentemente, vai prenotar. A título de conhecimento, eu trouxe até para vocês a formatação de uma ata notarial. Essa ata notarial não é você advogado que faz. A ata notarial é o tabelião que vai fazer, informando todas as características da posse e do imóvel. Isso é importante para fins de uso capião. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse requerimento, eu juntei com a planta, tá aqui, o memorial descritivo, deixa eu apagar isso aqui. O memorial descritivo, a ata notarial, certidões negativas de ação, negativas do imóvel. Quais são os outros documentos? Vamos entrar em prova da posse. Prova da posse, conta de água, energia, IPTU.
fotos do imóvel, fotos do Google Earth. Google Earth, pessoal, é o mapa do Google. Se a qualquer momento, desse exato lugar que eu estou aqui, você pode acessar o Google e verificar a minha casa, a minha residência. Isso é muito importante para o imóvel porque você pega de forma gratuita e de forma eficiente fotos do imóvel e cola no processo. Fotos aéreas do imóvel até para delimitar a área e facilitar o esclarecimento desse respectivo imóvel. Mais ainda, contrato de adquisição do imóvel, a gente chama isso de justo título e todas as demais provas da posse. Vamos lá. O que eu faço agora? Eu pego todos esses documentos aqui e dou uma entrada no cartório no cartório de registro de imóveis. Quando o oficial registrador ele recebe todos esses documentos, ele vai fazer algo. Prestem atenção, por favor, tá todo mundo compreendendo? Requerimento, documentação. Quando ele faz tudo isso aqui, ele vai receber com protocolo. Esse protocolo vai ser recebido e ele vai pré-notar. Quando ele vai pré-notar essa respectiva uso capião, você vai ganhar um número como se fosse um processozinho. Feito isso, ele vai qualificar esse título e vai tomar algumas medidas. Prestem bem atenção. Essas medidas podem ser duas. Se a documentação estiver ok, ele seguirá para os demais procedimentos que eu chego já neles. Mas se essa documentação estiver errada, você errou, você não trouxe alguns dos documentos, o que vai acontecer? O oficial registrador ele vai entregar para você o que nós chamamos de nota explicativa de exigências. Em outras palavras, dizer, doutor fulano, tá faltando esse documento, tá faltando esse documento, tá faltando esse documento aqui. Tomar só um pouquinho de água aqui. Doutor fulano, depois de estar com esse documento aqui, o senhor precisa dar um jeito nesse documento aqui, nessa situação aqui. Vai entregar para você. Feito isso, você vai ter duas opções. Atender às exigências do oficial registrador. Se você atendeu essas exigências, pessoal, a gente segue para o procedimento. Para o restante do procedimento tá ok. Se você não atendeu essas exigências, você como advogado pode tomar uma atitude. Ou seja, suscitar a dúvida. O que acontece aqui? O que muitos advogados ficam com medo ou perdidos diante de cartório de registro de imóveis? Eu até compreendo. Essa advocacia extrajudicial perante cartórios é algo que não é ensinado em faculdade. Então causa muito temor. Mas existe um procedimento dentro dos cartórios mediante exigências absurdas. Porque sim, muitos cartórios fazem exigências absurdas que não faz sentido nenhum. Que é a suscitação da dúvida. Se por acaso alguma dessas exigências que o cartório fizer foram absurdas, se consequentemente essas exigências forem completamente fora de lógica, você pode suscitar a dúvida. Você pode suscitar a dúvida. O que acontece aqui? Se a dúvida for procedente, o procedimento é encerrado, ou seja, o oficial tem a razão. Caso contrário, o juiz, porque o procedimento de dúvida tem uma situação um pouco diferente. O que acontece? Quando você suscita dúvida, esse procedimento sai da seara extrajudicial e vai para a seara judicial. Todo cartório de registro de imóveis tem um juiz corregedor responsável. É esse juiz corregedor responsável que está cuidando desse imóvel e, consequentemente, é o responsável pela dúvida. Se essa dúvida foi procedente, ou seja, você, advogado, tinha razão, o procedimento segue e o cartório é obrigado a seguir isso. Pessoal, existe outro cenário, tá todo mundo entendendo os cenários, que é em relação às assinaturas. Lembra do seguinte, quando a gente faz a ata notarial, quando a gente faz o requerimento, as partes vão assinar, os confrontantes vão assinar essa ata notarial. Qual o procedimento da ata notarial? Você vai perante o cartório, um tabelionato de notas, e, consequentemente, esse tabelionato de notas vai fazer uma visita, por isso que eles cobram diligência. Vai no respectivo imóvel e a gente tem até um termozinho para delimitar o que é a ata notarial.
ele vai tomar nota de tudo aquilo que ele viu e ouviu, ouviu e sentiu com os seus próprios sentidos, por assim dizer. Em outras palavras, ele vai lá ver a situação do imóvel e vai descrever o respectivo imóvel em todos os cenários. O tabelião faz isso, você faz a ata notarial, paga tanta diligência, paga a ata notarial e, consequentemente, traz para esse processo. Não tem problema nenhum. Junto a essa notarial, os respectivos confrontantes eles vão assinar. Se por um acaso faltar alguma assinatura, você poderá solicitar dentro do respectivo cartório as notificações. Ou seja, vai notificar essas partes para que venham assinar a ata notarial ou mesmo notificar por um respectivo edital. A partir dessa notificação, essas partes poderão manifestar o desejo, sim ou não, de assinar. Porque muitas vezes, pessoal, o pessoal só não quer se meter, ou muitas vezes é contrária à assinatura, porque é contrária ao usucapião. Se por um acaso essa parte é contrária, não assina porque é contrária a essa usucapião, aí paciência, gente. A gente precisa reunir esse procedimento e levar para a seara judicial. Aqui a gente não vai ter como resolver, sabe? A gente não vai ter como resolver isso na seara judicial, porque o oficial registrador não pode dirimir conflitos de interesse. Então, resolvida essa parte das assinaturas, a gente vai para a sequência do procedimento. Então, se a documentação está ok, ou se as exigências foram atendidas, o que a gente faz? A gente segue o procedimento de usucapião. Então, vamos lá. Vencemos essa parte da documentação. Vamos para cá. A documentação está resolvida. Resolvi tudo. O que acontece? O oficial registrador vai dar ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal, ao município. Ele vai cobrar de você esses respectivos envios de cartas. Isso mesmo, carta com a R. Ele vai enviar tanto para a prefeitura, tanto para o Estado, quanto para o município, para dar ciência a eles da existência desse respectivo procedimento, tal qual que eles possam se manifestar a favor ou contra esse ato. Tal qual ele possa se manifestar a favor ou contra. De igual forma, ele vai publicar esse edital em jornal de grande circulação. Aqui na Paraíba, em muitos estados, tem um procedimento muito interessante, que é para facilitar essa publicação de edital, porque às vezes é muito subjetivo, jornal de grande circulação. Então tem sido publicado no próprio site da ANOREG, isso mesmo, que é responsável pelos cartórios. Então, na própria ANOREG tem uma aba reservada ao usucapião extrajudicial, onde todos os editais das usucapiões que estão ocorrendo são colocados. Isso facilita demais. Todas essas medidas são feitas pelo próprio cartório. Ciência da União, Estado, Município, tal qual publicação do edital. Aí, gente, não tem erro. Vamos esperar a resposta desse pessoal aqui, ó. Se por um acaso ninguém dá a resposta ou não tiver manifestação contrária, ótimo, pessoal. Nota fundamentada de deferimento. Registra ao usucapião, registra ao imóvel. Se por um acaso alguém se manifestar, a gente precisa ver qual é essa manifestação, quiçá realizar uma audiência de conciliação ou resolver alguma pendência. Qual seria uma espécie de manifestação? Vou te dar agora. Você entrou no procedimento de usucapião extrajudicial sem um comprovante de pagamento do IPTU. O município veio e se manifestou quando foi intimado dizendo que esse procedimento carece do pagamento, esse imóvel está com o IPTU atrasado. O que você faz? Qual a medida? Você vai lá e quita o IPTU. Pega esses comprovantes de IPTU e faz o quê? Segue seu procedimento extrajudicial de usucapião. Segue procedimento extrajudicial de usucapião. Ou seja, houve conciliação. Se por um acaso é outro problema, já aconteceu. O que aconteceu aqui? A União foi lá e disse, não, esse imóvel é meu. Esse imóvel está envolvendo terreno da União, está envolvendo terreno do município. Aí, gente, a gente teve um conflito de interesse. Não tem como resolver mais na seara judicial. A gente precisa partir, pegar essa documentação e partir para a seara judicial. Mas se forem coisas menores, pagamento de IPTU, cumprimento de uma diligência, algum débito tributário que possa existir, tudo isso se resolve. Resolvendo isso, segue o procedimento para nota fundamentada de deferimento. O edital é importante por quê? O edital é importante para que terceiros possam se manifestar, tal qual a anuência dos confrontantes. Mas onde já vai estar a anuência dos confrontantes? Por que a gente não vai intimar eles? Porque na ata notarial eles já assinaram concordando com o procedimento. Então, pressupõe-se que ele já tem conhecimento daquilo que está acontecendo aqui. Feito isso,
nota fundamentada de deferimento e, consequentemente, o registro da uso capião. E o registro da uso capião, pessoal, ele corrobora com a realidade. O registro da uso capião corrobora com o registro do imóvel. Isso mesmo. Registrou o seu imóvel. Aí você vai dizer, mas professor, esse imóvel não tinha nem registro. Não tem problema. Todas as vezes que a gente está lidando com a uso capião, e aqui não é diferente, quando essa uso capião ela é deferida, vai ser aberta uma própria matrícula para o imóvel. Vai ser aberta uma matrícula para esse respectivo imóvel do zero. Professor, mas ele nem tinha matrícula anterior. Sem problema, vai ser aberta uma nova matrícula e vai ser registrado o imóvel com todas as características que foram constantes. Aonde? Na planta e no memorial descritivo. Quando você faz isso, você registra a respectiva uso capião e poderá usufruir agora para o seu cliente receber os seus honorários advocatícios. Esse procedimento, sinceramente, para um advogado que tem conhecimento de causa, 60 dias, no máximo 90 dias. Por quê? Você consegue agilizar todos esses procedimentos, ata notarial, memorial descritiva, documentação, citações, impugnações e resiste ao uso capião. Então, a uso capião extrajudicial é uma excelente oportunidade para a advocacia e para você, advogado e advogada que deseja atuar nesse cenário. Por isso, ela é um dos maiores trunfos dos últimos anos na temática uso capião. E, gente, para você que ficou até agora comigo, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como está a sua posição na advocacia? Você está no meio dos advogados que estão aproveitando as boas oportunidades no mercado? Você tem deixado o dinheiro na mesa por não dominar a uso capião? Falta-lhe conhecimento e experiência prática para atuar com ações de uso capião? Você tem dificuldade de organizar as documentações de sua ação de uso capião, principalmente nessa seara cujos documentos são tão importantes para o sucesso? Tem dificuldades em captar clientes e precificar os seus honorários advocatícios? Sente-se inseguro e gostaria de ter alguém ao seu lado que pudesse pegar na sua mão e te ajudar? Você deseja mudar definitivamente a sua advocacia e ganhar um grande espaço no mercado? Saiba de uma coisa, o professor Elicelton Farias, posso te ajudar. Eu vou te ajudar através de uma metodologia que eu criei e ela já foi validada por mais de 15.300 advogados. A nossa metodologia, ela contempla o curso avançado sobre uso capião judicial e extrajudicial, um acesso exclusivo ao portal do aluno para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, um acesso exclusivo a um grupo VIP no Telegram e uma consultoria estratégica para o seu caso concreto. Dentro de nosso curso você vai aprender na prática o que é um uso capião, as possibilidades de um uso capião, os procedimentos para a realização de um uso capião. Você vai aprender espécie por espécie de uso capião, seja ela extraordinária, a ordinária, especial urbana, especial rural, familiar, coletiva. Eu criei um método único chamado método identificador de uso capião, onde na prática você vai saber de uma forma matemática qual é o uso capião mais adequado para o seu caso concreto. Dentro do nosso curso você vai aprender a lidar com defesas dentro de um uso capião, seja defesas em relação a uso capião extraordinária, ordinária, especial urbana, especial rural, familiar e coletiva. Você vai aprender todo o rito processual de uma ação de uso capião. E mais ainda, você vai aprender na prática, no módulo exclusivo, sobre o uso capião extrajudicial. Os fundamentos para requerer um uso capião extrajudicial. Qual é o procedimento relacionado a essa dinâmica de um uso capião extrajudicial? Todo o fluxograma que você precisa lidar na uso capião extrajudicial. Mais do que tudo isso, pessoal, mais do que essas informações, eu vou estar te entregando as ferramentas de ação. Você vai ter excelentes modelos de petições dentro da nossa oficina de petições, contida em todos os módulos. Você vai ter modelos de petições de todas as espécies tratadas no curso, jurisprudências selecionadas para o seu caso concreto,
mais de 10 aulas extras disponibilizadas de acordo com as necessidades específicas dos alunos. À medida que os alunos foram assistindo às aulas, tiveram questionamentos tão pertinentes quanto esses seus, que se transformaram em aulas excelentes. Dentro do nosso curso, você vai ter petições iniciais de todos os modelos de uso capião, com taxações de todas as espécies de uso capião, checklist de todos os documentos necessários para ajuizar cada espécie de uso capião, passo a passo de todo o trâmite processual, jurisprudência selecionada para uso, videoaula de todas as espécies de uso capião, videoaula das petições iniciais utilizadas no uso capião, diversas aulas extras sobre temas correlacionados ao uso capião e, acima de tudo, um compromisso de constante atualização temática e jurisprudencial. Lembrando que você vai ter acesso vitalício ao curso, ou seja, poderá acessar quando e quantas vezes você quiser, assim como tirar suas dúvidas no portal do aluno a qualquer momento comigo. Você vai ter acesso a todas as atualizações que nós fizermos no curso. Lembrando que os nossos conteúdos eles são voltados para a prática jurídica. Agora, eu gostaria de destacar os nossos diferenciais de mercado. Primeiramente, a partir de agora, você não está mais sozinho ou sozinha. Eu, o professor Elicelton Farias, estarei disponível para tirar todas as suas dúvidas no portal do aluno. À medida que você for assistindo suas aulas e as dúvidas forem surgindo, abaixo de qualquer aula existe um espaço chamado comentários. Basta registrar lá seu questionamento, que eu pessoalmente estarei respondendo. Sim, todas as suas dúvidas serão respondidas, sejam casos concretos ou qualquer outra dúvida. Eu vou estar liberando com exclusividade para você um acesso exclusivo ao grupo VIP no Telegram, com centenas de profissionais experientes e atuantes em todo o país. Sabe o que significa de verdade? É a possibilidade de você fazer networking, de você fazer parcerias, aprender com as perguntas, as dificuldades de demais colegas, poder trazer os seus casos concretos para que outras pessoas opinem. É a oportunidade de você estar dentro da maior comunidade do Brasil sobre uso capião e estar vivendo dioturnamente com colegas que estão focados nessa área. Você vai ter com exclusividade, isso apenas enquanto eu estiver online, um acesso a uma consultoria estratégica para o seu caso concreto. Isso vai funcionar através de uma sessão ao vivo de videoconferência comigo. Iremos utilizar a plataforma Zoom, muito utilizada hoje até para as audiências. Será um momento para analisarmos em conjunto o seu caso concreto, o seu processo ou qualquer outra dúvida ou dificuldade que você tenha no tema uso capião. Juntos, nós vamos montar a melhor estratégia processual para o seu caso concreto. Eu vou pegar na sua mão e muitos questionamentos, dúvidas que você pode ter aí. Nós vamos sentar e montar a melhor estratégia ao vivo e a cores. Somos a única empresa no mercado que não entrega apenas um curso, e sim um verdadeiro acompanhamento onde o aluno tem suas dúvidas respondidas diretamente por mim, o professor Elicelton Farias. Além do curso com 5 módulos, possibilidade de tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, acesso exclusivo a um grupo VIP no Telegram, consultoria estratégica para o seu caso concreto, eu reservei mais alguns bônus incríveis. O curso sobre contratos em espécie. Vamos analisar pormenorizadamente todas essas espécies de contrato, tão comuns para fins de uso capião. Contrato de compra e venda, contrato de doação, permuta. Entender contratos é fundamental para todo advogado e advogada que deseja sucesso. Curso sobre captação de clientes para uso capião. Mais do que te ensinar como fazer um uso capião, preciso te ensinar como gerar lucro com isso. Então você vai aprender de uma forma inteligente, rápida e com baixíssimo custo a captar clientes para fins de uso capião. Isso é um material de uso interno nosso, mas eu vou estar liberando hoje para você. Curso sobre honorários advocatícios. Eu vou delimitar todas as espécies de honorários advocatícios. Como na prática você vai gerar valor para o seu cliente, como você vai cobrar, quais são os fatores que influenciam o seu preço diante de um cenário como uma ação de uso capião. Curso sobre ações possessórias. Gente,
eu não preciso nem dizer o quanto isso é fundamental e quanto isso é um primo próximo do uso capião. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Quem lidar com o uso capião, lidar com a ação possessória. E você vai ter a chance de ter o curso sobre ação possessórias hoje para você. É o bônus 4. Gravação de todas as aulas ao vivo que fizemos aqui. Pessoal, frequentemente nós temos feito aulas ao vivo sobre os mais diversos temas. Eu vou estar liberando no portal do aluno as gravações de todas as aulas ao vivo referentes a uso capião. Inclusive esta aula aqui, para que você possa reviver esse momento. Meus alunos têm acesso a todas as aulas passadas, presentes e futuras que nós fizemos em relação ao tema uso capião. Lembrando, pessoal, que o risco ele é 100% nosso. Se por qualquer motivo você não gostar do nosso conteúdo, dentro de até 7 dias, basta me enviar um e-mail que eu irei devolver 100% do seu investimento. Dessa forma, o risco ele não fica mais com você e sim comigo. Eu tiro o peso dessa decisão dos seus ombros e trago para os meus ombros. Eu faço isso porque eu confio fortemente no que eu estou te oferecendo e acredito que vai te ajudar. Assim como ajudou dezenas e dezenas de colegas advogados e advogadas que decidiram dar um passo em sua carreira, que decidiram seguir o caminho da uso capião e hoje estão colhendo excelentes frutos. Quando é que será a sua vez de colher os seus excelentes frutos? A vida da gente necessita de um processo, necessita de um esforço, necessita de uma caminhada. Eu estou te convidando hoje para dar o primeiro passo dentro dessa jornada do universo da uso capião. Pessoal, o curso sobre uso capião, versão atualizada, com acesso vitalício, me escute bem, só ele custa R$ 997. O acesso exclusivo ao grupo de alunos no Telegram, só esse acesso custa R$ 650. Acesso ao portal do aluno comigo, o professor Elicelton Farias, para tirar todas as suas dúvidas, só ele custa R$ 700. Curso sobre ação possessórias, sobre ações possessórias, só esse curso custa R$ 395. Curso sobre honorários advocatícios, só esse curso custa R$ 275. Curso sobre contratos em espécie, esse curso custa a monta de R$ 290. Acesso ao replay de todas as aulas ao vivo aqui comigo, só esse acesso custa R$ 500. Curso sobre captação de clientes para uso capião, só esse acesso custa R$ 270. Me escute bem. Uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Só essa sessão custa a monta de R$ 3.000. Pessoal, o valor total de todos esses itens é o correspondente a R$ 5.077. Mas nesse exato momento, e a nossa equipe vai estar colocando o link no chat, você vai ter a chance de adquirir tudo isso por apenas R$ 69 ao longo de um único ano. E acesso vitalício com direito a todas as atualizações. Eu estou te dando, nesse exato momento, mais de R$ 6.300 de desconto, exclusivamente para quem está aqui e agora online comigo. Curso sobre uso capião, acesso exclusivo a um grupo de alunos no Telegram, acesso ao portal do aluno, curso sobre honorários advocatícios, ações possessórias, contratos de espécie, acesso ao replay de todas as aulas ao vivo, curso sobre captação de clientes e a chance de ter uma sessão de consultoria estratégica ao vivo e a cores comigo, apenas agora por R$ 69 ao longo de um único ano e acesso vitalício a todos esses itens com direito às atualizações apenas agora. Pessoal, voltamos. Tomar aqui um pouco de água. Todo mundo muito animado, todo mundo perguntando. Esse é o espírito, essa é a visão, porque agora é hora do nosso bate-papo. É hora de eu trocar umas ideias com vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês que trouxeram seus questionamentos, anotaram suas dúvidas,
Agora é a hora, meus queridos. O professor Elicelton Farias vem. Doutora Ana Galvez. O imóvel já tem matrícula, mas não consta o nome do meu cliente. O procedimento será de que forma? Será igual ao do extrajudicial? Exatamente igual, doutora Ana. Isso é muito comum quando a gente está no uso capião, eu falo muito disso no curso. O imóvel já tem matrícula, ótimo, então está em nome do terceiro. E é normal isso, porque na verdade o seu cliente ele é um possuidor. O seu cliente ele está na condição de possuidor. Justamente ele vai utilizar da uso capião para sair dessa condição de possuidor e chegar à condição de proprietário. Logo, quando essa ação de uso capião for declarada procedente, esse imóvel vai para o nome do seu cliente e, consequentemente, você terá direito. Doutora Ana, 69 ao longo de um único ano e você vai ter acesso. R$ 69,00 durante mês a mês durante um ano. Um exemplo, 12 parcelas de R$ 69,00. Você só vai pagar isso durante um ano e você vai ter acesso vitalício ao curso, todas as atualizações que nós fizermos no curso, todas as aulas novas, todos os itens, acesso ao grupo do Telegram, a senhora vai ter uma consultoria estratégica comigo, que já é agora, em novembro. Tudo isso você já vai ter acesso aqui e agora. Deixa eu ver mais aqui, Dr. Romeu Bessa. Deixa eu organizar aqui. Doutor Romeu perguntou o seguinte: doutor, como funciona a uso capião de imóvel urbano aforado da prefeitura? Seria considerado bem público? Doutor, que pergunta maravilhosa, que pergunta bacana. Inclusive, uma das aulas extras, Excelência, foi justamente em relação a esse tema, que nós temos aqui a uso capião de enfiteusos e a uso capião de aforamento. Entenda uma coisa. Primeiramente, você precisa ver se esse imóvel está de fato em nome da prefeitura, porque o que eu estou cansado de ver, doutor Romeu, de verdade, é muitos imóveis que se diz da prefeitura, mas a prefeitura não tem nenhum ato de registro, não tem nenhum registro desse imóvel. Então, se não tem registro, esse imóvel não pertence à prefeitura. É a primeira coisa que a gente precisa bater nessa tecla. Se de fato esse imóvel está registrado em nome da prefeitura, pertence à prefeitura, como é que vai funcionar o uso capião nesses cenários? A gente chama isso de uso capião de domínio útil. Porque se esse imóvel pertence à prefeitura, então você não pode usucapir a propriedade desse imóvel. Todavia, você pode garantir o domínio útil. Em outras palavras, você vai ser o titular exclusivo desse imóvel e só tem uma única pessoa que poderá tomar esse imóvel do doutor, tomar esse imóvel do seu cliente, que é a própria prefeitura, porque a prefeitura tem a propriedade. Sabe onde isso é muito comum? Deu até uma espiada ao longo da conversa e alguém botou aqui, em terrenos de marinha. Isso é muito comum em terrenos de marinha. Por quê? Os terrenos de marinha, e pessoal, vamos ser bem sérios, o Brasil tem uma costa gigantesca, então terrenos de marinha é algo muito comum. Os terrenos de marinha, eles pertencem à União. Entenda só, os terrenos de marinha, eles pertencem à União. Uma vez pertencentes à União, não é possível que eu venha a usucapir a propriedade. Por que eu não posso usucapir a propriedade? Porque ele é um bem público. Porque ele é um bem público. Só que assim, o fato de eu não poder usucapiar a propriedade não é um empecilho para eu cuidar desse imóvel, de tomar medidas regulamentadoras desse imóvel. É onde eu entro justamente com a usucapião do domínio útil que eu ensino dentro de nosso curso, porque justamente surgiu muitos questionamentos relacionados ao usucapião de terreno de marinha. Entendeu, doutor Romeu? Isso é algo bem real mesmo. Acabou de comprar o nosso curso, a doutora Shellen Lima. Doutora Shellen, seja bem-vinda ao curso de uso capião. Vai ser um prazer imenso poder estar com a senhora ao longo dessa jornada agora nesse universo. Seja muito bem-vinda, doutora Shellen Lima. Doutor Marco Aurélio também acabou de comprar. Meus queridos doutores, meus queridas doutoras, a partir que eu terminar, já vou estar lá na área do aluno. Se você está com prazo apertado, está com questionamento, nem se preocupe, doutora Shellen, doutor Marco Aurélio. Assim que eu terminar aqui esse encontro, já vou estar lá para a área do aluno. Isso mesmo, já vou estar lá na área do aluno. Vou estar recepcionando vossas excelências, tal qual, respondendo todos os seus questionamentos. Então, sejam bem-vindos ao curso de uso capião. Eles acabaram de comprar, pessoal. Mais dias vocês serão adicionados no grupo Telegram. Eu estou ansioso para encontrar os excelentíssimos da nossa consultoria estratégica. Vai ser maravilhoso poder conversar com vocês diretamente. Então,
podem ir lá para a área do aluno nesse exato momento. Daqui a pouquinho já estou chegando lá para recepcionar vossas excelências. Doutor Oswaldo, não achei o link para comprar. Doutor Oswaldo, a gente está colocando no chat agora mesmo. Toda mensagem que está o nome Carreiro do Advogado Amarelinho, o senhor já pode clicar no link aqui agora. Se tiver dificuldade, pode chamar o nosso suporte nesse exato momento. A gente está colocando o link aqui no chat, pessoal. Muitas mensagens da nossa equipe está colocando, então não tem erro. Clica no link e já adquire que essa chance, essa oportunidade é exclusivamente para agora. Você imagina, você está dentro da maior comunidade do Brasil para tratar sobre o uso capião. Pessoal, o que eu mais tenho orgulho de nosso trabalho é sobre nossa comunidade. Você está dentro de um grupo do Telegram com centenas de advogados só focados em trabalhar o uso capião. Você trazer o seu caso para que outras pessoas possam opinar, possam dar seu parecer, sua visão, seus questionamentos, fazer parcerias, networkings, tudo isso na palma da sua mão. É isso que nós criamos dentro da comunidade sobre o uso capião. E é uma das nossas maiores metas. Até porque a partir delas foram surgidas inúmeras ideias, inúmeros colegas opinaram sobre casos de outros que tiveram inúmeras ideias. Porque, pessoal, o uso capião tem em todo o Brasil. E a estratégia que um colega utilizou pode ser a mesma que vai servir para você, para outro, para outro, para outro. E todo mundo, no final, ganhar com isso. Deixa eu ver aqui, doutor João Figueiredo. Um cliente, ele comprou um imóvel há 40 anos, beleza, atrás, e não transferiu para o seu nome, normal. Recebeu somente a procuração que perdeu o efeito com a morte do vendedor. Pode-se fazer uso capião nesse caso, doutor João? Garanto ao senhor, como 2 mais 2 são 4. Manualzinho do procedimento. Pode fazer uso capião e é um sucesso. Aí o senhor já tem prazo, doutor João. Isso é uma coisa que eu falo bem no curso de uso capião extraordinária. Por quê? Vou lhe dar uma dica boa e fica aí para todo mundo que está aqui, tá? A uso capião extraordinária é o uso capião que tem maior amplitude no nosso ordenamento jurídico. Na prática, é o seguinte, na uso capião extraordinária, eu não preciso nem de justo título, quiçá boa fé. Então, se eu provo que eu tenho um prazo de 15 anos, doutor João, eu já posso requerer o uso capião, já é sucesso, já funciona muito bem. Isso é normal, manual de procedimento de uso capião extraordinário. No seu caso, o senhor já tem 40 anos. Então, o senhor já tem prazo mais que suficiente. Então, pode entrar com o uso capião. Vá na minha, extraordinária, planta, memorial descritivo, isso mesmo, toda a dinâmica ali do imóvel, água, luz, energia, PTU, reformas do imóvel, se houver, junta toda essa documentação e vai. E se requerer, também pode ser na seara judicial que acrescenta a ata notarial. Pegou? Acabou de comprar o nosso curso a doutora Ana Arlete. Doutora Ana Arlete, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, a confiança no portal Carreira do Advogado, a confiança em minha pessoa. Seja muito bem-vinda ao nosso curso sobre uso capião. A senhora pode ir agora mesmo na área do aluno, eu já vou estar lá ali recepcionando, vou estar tirar, se tem dúvida, tá com prazo apertado, às vezes tem que distribuir uma ação essa semana, distribuir essa ação ainda ao longo dessa semana, então pode ir para a área do aluno agora, que eu vou estar lá recepcionando, vou estar respondendo todas as dúvidas. Assim que terminar esse encontro aqui, já vou para lá receber todos os alunos, responder todas as dúvidas dos novos alunos. Seja bem-vinda, doutora Ana Arlete, acabou de comprar. Vamos ver aqui, doutor Oswaldo, acho bacana, doutor Oswaldo, seja bem-vindo, já compra aí, adquira, que eu quero lhe ver já agora de tarde lá na área do aluno perguntando, e dentro da nossa consultoria estratégica vai ser um prazer imenso lhe conhecer, poder debater com o senhor. Venha-se embora que eu já estou lhe esperando, meu querido. Doutor Roberta Santos, professor, vamos lá, doutora. Professor, e quando um dos confrontantes é um prédio de apartamento, muito boa, sem síndico, pois é um condomínio regular, a assinatura deverá ser dos moradores ou um já seria suficiente? Doutora, vou lhe dar uma dica. Não coloque nenhum nem todos, coloque 2, 3, pega ali, quando é um prédio. Muito boa pergunta, pessoal. Gente, dentro do uso capião, sempre gosto, dou esse conselho, vocês trazerem os confrontantes para assinarem, para concordarem. Ela está dizendo aqui que tem um prédio, muita gente, é complicado pegar a assinatura de muita gente e saberia se uma pessoa poderia assinar e já valeria, porque não tem 5. Se fosse o 5, seria mais prático. Nesse caso, doutora, pegue de 1, 2, os moradores que você conseguir, não precisa ser todos não, mas eu garanto que 2, 3 já é o suficiente, que já aprova
já prova não existir nenhum empecilho e muitas vezes até concordar com aquilo que a senhora está dizendo, que de fato aquele imóvel tem aquelas características naquele lugar, sabe? Então, vale a pena. Pega de 2, 3 pessoas, não precisa ser de todo mundo, isso não é uma obrigação. Inclusive, é uma prova, a gente chama prova diabólica, que é aquela prova que é quase impossível de você conseguir fazer. Deixa eu ver mais aqui. Doutora Rosemary. Professor, imóvel de marinha pode usucapi o domínio útil. O domínio útil pode usucapi, inclusive, doutora Rosemary, eu tenho uma aula sobre isso dentro de uso capião. Doutora Rosemary é uma de nossas alunas, eu acredito que ela é aluna de inventário. E isso mesmo, você pode fazer isso, só que a gente fala isso a uso capião do domínio útil desse imóvel. A uso capião do domínio útil do imóvel, então pode sim. Acabou de adquirir o Dr. Oswaldo Rodrigues. Dr. Oswaldo, seja bem-vindo. Que prazer imenso. Sabia que o senhor iria nos acompanhar. Doutor, pode ficar tranquilo. Assim que terminar aqui, eu já vou estar lá na área do aluno. Pode perguntar à vontade. Eu vou estar lá lhe respondendo. Eu vou lá poder lhe auxiliar com o maior prazer do mundo. Tá com questionamento? Tá com prazo apertado? Pode colocar sua dúvida que eu vou estar respondendo agora. Assim que terminar, eu já vou estar indo lá para a área do aluno e todos aqueles que estão adquirindo também. Vou estar lá respondendo todas as suas dúvidas, recepcionando os excelentíssimos. E eu quero ver lá, eu cobro, viu? Quero ver todos os queridos também na nossa consultoria estratégica. Doutora Ana Virgínia, olha que coisa boa. Professor, e se os confrontantes forem invasores e abandonarem as obras que estavam invadindo? Veja só, doutora Ana, olha como é prudente isso aqui. Se os confrontantes forem invasores, eu posso requerer o usucapião? Pode. Agora, é uma espécie específica de usucapião, que é a usucapião extraordinária. Porque na usucapião extraordinária, nem justo título precisa, nem boa-fé. Então, mesmo que eu seja um invasor de má-fé, doutora Ana Virgínia, se eu conseguir provar que eu exerci essa posse durante 15 anos, que ninguém foi contrário a essa posse durante 15 anos, que eu agi como se dono fosse durante esses 15 anos, eu não posso ser afastado desse imóvel. Eu tenho direito a requerer essa usucapião. Então, mesmo se eles forem invasores. Agora é o seguinte, eles precisam invadir e permanecer durante esse prazo de 15 anos para que eu venha legitimar a usucapião extraordinária. Doutora Ana Virgínia também perguntou, este valor fica disponível para aquisição até quando? Doutora, esse valor fica disponível para aquisição até agora. Isso é uma condição única. Faz uns dias, uns bons dias, que nós nem fazemos encontro de usucapião, nós não fazemos esse ambiente aqui de usucapião. Então, esse encontro aqui foi muito bem pensado, foi muito bem aguardado. Nós organizamos da melhor maneira possível para trazer o curso, o grupo no Telegram, acesso ao portal do aluno, trazer 5 bônus complementares incríveis para o usucapião, que é honorários advocatícios, contratos em espécie, ações possessórias e captação de clientes, tudo aquilo para lhe dar ainda mais combustível para trabalhar na área. Ainda estou te entregando uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Você vai estar ao vivo e ao cores comigo no Zoom. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, processo real, você vai estar comigo. Tudo isso foi muito preparado para hoje. Então, esse valor é exclusivamente para agora. Lembrando que você vai ter acesso vitalício. Todas as atualizações que nós fizermos no curso, tudo que nós trouxemos de novo, sair uma lei nova, eu trago para o curso. Ano que vem, você já vai começar a regravar tudo, trazer nova visão, trazer um novo cenário, novo equipamento, tudo isso. Vocês não vão precisar pagar mais nada por isso. Vocês compraram é de vocês para sempre, com direito a todas as atualizações. E esse valor é exclusivamente para agora. Doutor Carlos, parabéns, eu que agradeço, doutor Carlos. Deixa eu ver aqui mais questionamentos. Doutor Edson Aires. Se o imóvel para usucapi possui dívidas oriundas de multa perante a prefeitura, o usuário elide essas dívidas. Veja só. Se ele conseguir o usucapião, essas dívidas deixam de existir. Mas qual é o grande empecilho aqui, doutor Edson? Quando a prefeitura for intimada para se manifestar dentro da usucapião, elas vão alegar essa dívida. Então, como condicionante, é normal isso, que o juiz condicione o prosseguimento dessa ação de usucapião ao prosseguimento e a quitação dessas respectivas dívidas, principalmente se essas dívidas foram oriundas do possuidor. Porque é dever do possuidor fazer o quê? Cuidar do imóvel e, consequentemente, zelar
pelas respectivas dívidas. Zelar pelas respectivas dívidas. Não existe isso de fazer sem tomar essas medidas. O que me fez comprar foi o domínio útil, professor, bem como todo o suporte da equipe. Que coisa maravilhosa, excelência, que coisa maravilhosa. Nós temos uma aula sobre isso e fique tranquila. Tá precisando, pode perguntar lá à vontade. A área do aluno é repleta de questionamentos. Pode colocar que já vai para a minha área de professor e eu vou estar lhe atendendo com o maior prazer do mundo. Deixa eu ver mais aqui. Doutora Rosemary também faz regularização. Que coisa boa. A senhora não participa do nosso curso de uso capião, então o que está faltando, minha querida? A senhora que sabe mesmo a nossa dinâmica de trabalho. Venha-se embora que eu já estou lhe aguardando. Doutora Maria Auxiliadora. Professor, quando a posse ela se dá através de vários títulos de escrituras de cessões de direitos hereditários. Muito bom. Basta notificar os últimos herdeiros do primeiro proprietário. Pessoal, isso aqui é um tema um pouquinho mais delicado que vocês precisam entender um pouco mais. Vou até um pouquinho de água para responder. Olha só, quando a gente efetua contratos de cessões de direitos hereditários, na prática, a gente não está comprando um item específico, um imóvel específico. Na prática, a gente está comprando o direito a participar em uma sucessão, por exemplo. Na prática, a gente está comprando o direito de entrar no respectivo inventário. Então, qual seria o adequado? Seria o adequado que esse comprador, esse cessionário, por assim dizer, entrasse no inventário, fizesse o inventário para sair dele na condição de possuidor e, posteriormente, fizesse a uso capião. Isso seria o melhor dos mundos. Ocorre que, na prática, isso não acontece. Na prática, muitas coisas são feitas de bolo mesmo. E, principalmente no seu cenário, onde foram feitas diversas cessões de direitos hereditários, eu aconselharia você entrar diretamente com a ação de uso capião. A uso capião seria mais prudente para evitar ter que entrar. Porque, na verdade, você não deveria entrar no último inventário. Você deveria entrar em todos esses inventários onde foram feitas cessões de direitos hereditários. Então, a depender do cenário e a quanto tempo de posse o seu cliente tem, é melhor você ir diretamente com a ação de uso capião. E diretamente com a ação de uso capião. E pessoal, 10 minutinhos e nós vamos encerrar aqui a nossa conversa, tá? Dentro de 10 minutos e não vai ser mais possível você adquirir o curso de uso capião com todas essas condições que nós preparamos para hoje. 10 minutinhos para encerrar o nosso encontro. Deixa eu responder aqui. Doutor Oswaldo, irei receber informações no e-mail. Isso mesmo, já foi para lá. Assim que concluir o pagamento e seu boleto for compensado, então aconselho o senhor já a fazer. Exatamente agora, doutor Oswaldo. Muita gente que opta por comprar em boleto, o senhor já efetua o pagamento agora, porque acredito que no iniciozinho, no finalzinho da tarde, já vai para o seu e-mail, já é compensado, já vai para o seu e-mail o acesso. O senhor já vai poder receber o acesso e vir conosco para ele receber com a maior alegria do mundo. Então, o senhor precisa ser rápido, porque quanto mais rápido for compensado, mais rápido o senhor já recebe o acesso. Deixa eu ver aqui. Professor, complementando, não poderia ser extrajudicial? Poderia ser extrajudicial, desde que bata os requisitos da seara extrajudicial. Quais os requisitos da seara extrajudicial? Não ter conflito, todos os confrontantes assinarem. Quando isso é resolvido, ata notarial, memorial descritivo, a senhora pode estar utilizando da seara extrajudicial. A uso capião elide as dívidas, foi até que eu respondi, sim, a uso capião ele elide as dívidas. O problema não é a uso capião elidir as dívidas. A uso capião, o problema é no ato, no próprio processo de uso capião, a prefeitura vai se manifestar pelas dívidas e o juiz vai determinar de uma forma, sendo bem direto, senhor. O juiz vai determinar que seja primeiro quitada as dívidas para posterior prosseguimento no processo de uso capião. Isso é real mesmo. Deixa eu ver aqui, doutora Silvana Bastos. Boa tarde. Uso capião extraordinária, ainda que haja bem de herança, herdeiro com posse há mais de 15 anos. Olha, doutora Silvana, nesse cenário, eu vou ser bem sincero com a senhora. Não é possível a uso capião. Nesse cenário, não é possível a uso capião. Por quê? O adequado é que esse herdeiro faça primeiramente o inventário. Porque se ele não fizer o inventário, quando ele entrar com a ação de uso capião, a primeira coisa que o juiz vai perguntar é de onde veio essa posse. Quando você informar que essa posse adveio de uma herança, o juiz vai perguntar, e cadê o inventário? Infelizmente,
vocês não vão ter como mostrar o inventário. Por quê? Porque não existe. Então eu aconselho primeiro fazer o inventário para transmitir a posse para esse herdeiro e depois requerer essa ação de uso capião. E eu quero mostrar algo para vocês. Vocês estão aqui comigo, os prazeres. Como é que funciona nossa área do aluno? Como é que funciona o nosso portal do aluno? Gente, o que vocês estão vendo na tela aqui é o nosso portal do aluno. Aqui de lado tem todos os nossos modos. O que é uso capião? Espécie de uso capião. Defesas na uso capião. Rito processual da uso capião. Uso capião extrajudicial. Quando eu clico aqui, ó, um exemplo, uso capião extraordinária. Aqui você vai ter acesso à aula. Todo o acesso à aula está aqui. Logo abaixo, materiais. Olha, jurisprudência, petição inicial, 2 petições de uso capião, jurisprudência de juiz réspes, análise avançada de uso capião. E abaixo aqui, ó, todos os questionamentos. À medida que você for assistindo a aula, tá vendo aqui o espaço chamado comentários. Olha aqui. Cada comentário desse aqui é uma pergunta respondida. Então, olha aqui, doutora Mônica perguntou, respondi, doutor Glauber perguntou, respondi, doutora Givaneide perguntou, respondi, doutor Antônio perguntou, respondi, doutora Priscila. Todas as perguntas que foram feitas, respondidas exatamente por mim. Tá vendo aqui a fotinha? Respondidas diretamente por mim. Não, meu amigo e minha amiga, não é terceiro, não é, como é que eu posso dizer, delegado, não. Eu, pessoalmente, ao vivo e a cores, todas as perguntas respondidas nas mais diversas aulas. E eu tô aguardando você, os meus alunos que acabaram, isso mesmo, quem acabou de comprar, os meus alunos, já estão indo para a área do aluno agora mesmo. Nesse exato momento, já vão poder perguntar, já vão poder debater, já vão poder vir para lá. E eu irei, assim que terminar, lhes recepcionar com a maior alegria do mundo. Todos os alunos perguntados aqui e todas as respostas adequadas ao caso concreto. Esse é o poder da comunidade. Esse é uma das nossas maiores métricas aqui do portal Carreira do Advogado. Poder te ajudar. Não tem isso de ser um curso. A gente não vende um curso, é um acompanhamento. A certeza que você vai ter sucesso dentro da sua ação, que você vai ter alguém ao seu lado para poder te auxiliar dentro da ação de uso capião, no crescimento dentro dessa ação e dar certo nas suas causas, ter sucesso com seus clientes. Doutor Márcio Alves. Imóvel recebido de herança, mas o cartório não concordou o registro para o herdeiro, alegando que o imóvel não entrou na partilha do outro cônjuge, mesmo com separação de bens. É possível pela uso capião? Veja só, o senhor precisa primeiro analisar esse cenário, seria muito bom dentro da nossa consultoria, porque eu preciso entender por que ele não entrou na separação. O senhor precisa analisar, é o que eu sempre falei até na aula, entender a cadeia possessória e mais ainda a cadeia registral desse imóvel. Quando foi adquirido esse imóvel? Por que ele não foi trabalhado dentro dessa respectiva separação? E hoje, qual é a situação dele? Há quanto tempo ele está na posse desse herdeiro? O que esse herdeiro exerce sobre esse imóvel? Se existe conflito em relação a esse imóvel? Se outros herdeiros estão em relação a ele? Porque a partir dessas informações é que a gente pode ver se cabe ou não a uso capião. Porque se existe um conflito relacionado a essa partilha, existe conflito relacionado a esse inventário, a essa separação mal terminada, é uma limitação para fins de uso capião. Então não seria possível. Por isso eu preciso entender primeiro como está esse imóvel, para depois poder lidar com ele dentro da uso capião. E vocês estão tendo a chance hoje, não só tirar todas essas dúvidas diretamente comigo, não só de ter uma consultoria estratégica diretamente comigo, mas ter uma comunidade. Imagina que você está dentro do maior grupo sobre uso capião do Brasil. É o nosso grupo de Telegram. São centenas de colegas advogados cujo único objetivo é lidar, crescer e desenvolver na seara da uso capião. É a oportunidade de você fazer networking, de você fazer parceria, de você opinar dentro do caso de outros colegas, de você aprender estratégias para fins de uso capião. É a oportunidade de você trazer os seus casos para que outras pessoas, outros colegas possam opinar. É a oportunidade de você estar dentro de uma grande comunidade. E para vocês terem noção, está aqui, ao vivo e a cores, o nosso grupo. Ó. Todos os colegas perguntando, até aqui, debatendo, trazendo seus questionamentos. A oportunidade de você estar dentro da maior comunidade sobre uso capião do Brasil. Tudo não tem fim. Todos os colegas aqui. Quando é que você vai estar dentro disso? Qual é a outra oportunidade que você terá de estar dentro de uma comunidade só focada em uso capião? É isso que nós estamos te trazendo
nesse exato momento. E eu vou falar a verdade para vocês. Nós estamos trazendo a oportunidade de R$ 69 ao longo de um único ano, R$ 69 por mês. Meu amigo, R$ 69 não é o dinheiro de nenhuma pizza, de nenhum almoço. Qualquer coisinha, qualquer almoço que você fizer hoje é mais valioso que isso. Qualquer saidinha, bebida, é mais caro que R$ 69. Se você dizer para mim que não tem esse valor, infelizmente eu acredito que não seja verdade. Se você está aqui comigo, você está pagando energia. Qualquer energia hoje é infinitamente superior a isso. Está pagando internet e você está assistindo no celular de um computador. Provavelmente você já saiu esse mês diversas vezes para comer pizza, para almoçar, para jantar. Talvez o que esteja acontecendo na verdade é que você não esteja disposto de verdade mesmo a dar esse passo na sua carreira. E sério, de verdade, se você não está disposto a dar esse passo mínimo para andar comigo dentro do universo da Usucapião, talvez esse lugar nem seja para você. Talvez de fato você nem queira Usucapião. Aconselho até a procurar outra área. Não faz sentido, eu não consigo ver sentido. Vocês não, olha, eu quero aprender sobre o Usucapião, eu quero lidar com esse cenário, eu quero seguir, eu quero entrar com essas ações e não está disposto a dar o passo mínimo. O passo mínimo de estar ao lado de alguém que quer te dar a mão. Se você não está disposto a isso, então talvez esse não seja o seu melhor caminho, mas você para outra área, para a área empresarial, para a área tributária. É bem melhor. A Usucapião talvez não seja para você mesmo. Se você não está disposto a dar esse passo, então você não está disposto a mais nada. Quiçá entrar com ação, quiçá estar numa comunidade. Eu estou trazendo agora uma oportunidade única de você transformar a sua advocacia na Usucapião. Se você não está disposto a dar esse passo, então é melhor você almoçar. Já não faz mais sentido. Agora, meu amigo, se você está a fim de seguir um caminho do sucesso dentro dessa ação, corra, que o tempo é avançado e daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa condição única e exclusiva que eu trouxe para hoje. Exclusivamente para hoje. Deixa eu trazer mais aqui, responder mais os alunos e corra mesmo, porque é dentro de 5 minutinhos, contado nos dedos, 5 minutinhos, nós vamos encerrar o nosso encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor, tenho muitos processos com falta de CPF, certidão de óbito titular. Tem um processo que está pronto, porém não consigo finalizar por falta do CPF, certidão negativa. Você pode consultar tanto na Receita como você pode informar que o cidadão está no local incerto não sabido. Isso é uma estratégia, pessoal, para uso capião também. É muito comum você lidar com um capião onde você não sabe onde está o proprietário, onde você não sabe onde está o anterior possuidor. Então você informa que ele está em local desconhecido e pede citação por edital para seguir o processo sem ele mesmo, entende? Porque às vezes é um baita desafio você encontrar esse cidadão e é só muitas vezes perda de tempo. Perder tempo não é algo que a gente quer, entende? Professor, mas o registro no cartório de registro de imóveis, quando não tem matrícula própria, não necessita de uma situação do certidão de limites e confrontações da prefeitura, não necessariamente uma certidão, doutor Sérgio, porque vai ter uma coisa que vai ser muito útil. Quando você vai requerer um uso capião, qualquer uso capião, independente se o imóvel tem registro ou não, você não vai fazer a planta do memorial descritivo dele. Na planta do memorial descritivo será delimitado toda a situação do imóvel. Quanto é que ele tem de medida direita, esquerda, todos os atos. Então, é com base nisso que a gente vai fazer até o próprio registro do imóvel. São essas informações que são indispensáveis. Vamos lá. Doutora Mirelle Valério perguntou o seguinte: se a pessoa não tiver o contrato de aquisição, a pessoa só tem comprovante de algumas parcelas pagas. Isso serve como justo título? Doutora, não necessariamente como justo título. O ideal como justo título seria ter tanto o contrato como as respectivas parcelas. Mas
O que isso não é um empecilho? Que a depender da situação que está esse imóvel, você pode estar requerendo a uso capião extraordinária. E na uso capião extraordinária, não existe essa necessidade do justo título. Não existe essa necessidade do justo título, você pode muito bem realizar a uso capião extraordinária sem ter nenhum comprovante que tenha adquirido. E até foi um exemplo que eu dei aqui para um colega, nem mesmo que existe boa fé. Se você for adquirir de má fé, ainda assim você pode adquirir esse imóvel. E pessoal, 2 minutinhos e vamos encerrar o nosso encontro. 2 minutinhos e vamos encerrar o nosso encontro. E sabe de uma coisa? De onde surgiu a nossa consultoria estratégica? Eu tô vendo aqui muita gente animada, muita gente em questionamento. De situações reais como essa. Ao longo dos últimos anos, nós percebemos uma variante dentro dos nossos alunos de uso capião. Muitos colegas entravam no nosso curso para assistir nossas aulas, mas queriam muitas vezes lidar com um caso concreto específico dele. Eu tenho um caso X, professor. Eu estou numa reunião inicial com o meu cliente, eu estou com a causa da família. Olha, professor, eu estou com esse cenário aqui, com esse caso aqui. Eu estou para fechar com o cliente, o juiz despachou dessa forma. Foi a partir disso que nós decidimos desenvolver nossa consultoria estratégica. O que é a consultoria estratégica? É a oportunidade de nós termos um encontro ao vivo. Não é por chat, não. Muitas vezes as palavras são muito frias, não ao vivo, a gente poder conversar. Isso mesmo. Iremos fazer uma videoconferência na plataforma Zoom. Você vai entrar lá e a gente vai poder conversar sobre o seu caso concreto, sobre o seu cliente, sobre o que o juiz despachou, reunião inicial, sobre o seu caso de família. Eu estou envolvido com isso, em tudo, já sei a manha da coisa. E juntos, nós vamos montar a melhor estratégia processual para o seu caso concreto. E oportunidade de fato de você conversar comigo. Sei que muitos vezes, não, professor, eu queria uma consultoria sua. Professor, eu queria ligar para o senhor. Eu queria ter essa chance de trocar essa ideia. Eu tenho esse caso. Eu acredito que uma conversa com o senhor iria resolver. Eu, na prática, vou sentar com você, ao vivo e a cores. E juntos, iremos montar a melhor estratégia para o seu caso concreto. Juntos, vamos encontrar a melhor saída para aquilo que você tem, com muitas vezes difícil ou muitas vezes cheio de percalços. Juntos, nós iremos montar essa estratégia e vai ser dentro da nossa consultoria estratégica para o seu caso concreto. Meus alunos que participaram desse encontro sabem a preciosidade que é esses momentos, sabe? A preciosidade que é estar ao vivo e a cores conosco para resolver os seus casos concretos. Deixa eu ver mais aqui. Doutora Mirella, vai poder passar o modelo de peça para nós? Excelência, dentro do nosso curso vai ter todos os modelos de peças que você precisa. Dentro do nosso curso, todos os modelos de peças, como as aulas, como os mapas mentais aqui utilizados. Tá lá dentro do nosso curso, já é bem-vinda. Pessoal, meus queridos amigos e amigas, foi muito bom o nosso encontro, o nosso bate-papo. Foi exaustão das dúvidas. Aos meus queridos colegas advogados e advogadas que acabaram de comprar o nosso curso, estou indo para a área do aluno. Nesse exato momento, vou estar lá respondendo vocês com o maior prazer do mundo. Pode trazer seus questionamentos. Aos demais colegas, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Fica os meus sinceros agradecimentos pela companhia, pelo tempo entregue a nós, Portal Carreira Advogado. Vocês são extremamente importantes para nós. Doutor Glaucio, eu vou me inscrever agora, já estou lhe aguardando, doutor Glaucio, já estou terminando aqui, já estou indo lá para a área do aluno. Se você se inscrevendo agora, pode trazer seu questionamento lá, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, vou lhe receber com o maior prazer do mundo, doutor Gleison. E aos demais colegas, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana, tenham todos um ótimo fim de tarde. Pessoal, fica aqui meu agradecimento. Eu vou deixar o link na descrição. Então, você que não adquiriu ainda, vou ter a última chamada, eu vou deixar o link de aquisição aqui na descrição do vídeo. Então, meus amigos, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Até a próxima oportunidade. O link vai estar na descrição. Clica nele agora mesmo. Pessoal, tchau, tchau e até uma próxima.